Jiu-Jitsu. Sinta-se Mormai. Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, 8º grau na faixa preta, fui aluno do mestre Rickson Gracie, Hollis Gracie, e hoje nós vamos falar de um grande rival, inclusive da família Gracie, que é o Valdemar Santana. E quem vai me ajudar com alguns dados aí é o historiador faixa preta Fábio Kiltacal, grande conhecedor da história do jiu-jitsu, vale tudo e MMA. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Malibu, obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui no canal do Malibu Jiu-Jitsu, pedir para o pessoal se inscrever, né, mandar comentários aí, que é isso que mantém o canal ativo. Já tem muita gente assistindo o canal do Malibu, a gente quer que ele cresça cada vez mais. Vamos falar hoje sobre essa figura super importante no Vale Tudo e no Jiu-Jitsu aqui do Brasil, que é Valdemar Santana. O Valdemar Santana, ele foi um lutador que foi muito ativo entre as décadas de 50, 60 e 70. Ele é baiano, né, nasceu lá em Salvador em 29, né? E segundo a filha dele, Valdemara Santana, me deu um depoimento uma vez muito curioso, que o Valdemar Santana entrou no mundo das lutas por um motivo até inusitado. Ele foi visitar, quando era adolescente, ainda foi visitar uma garota ali num bairro de Salvador, e o pessoal da região deu uma dura nele, meio que quis pegar ele ali, deu uma apertada nele e ele teve que correr. E daquele dia em diante ele tomou uma decisão, falou, olha, eu vou aprender a lutar para nunca mais ter que passar por um sufoco desse daí. Então foi uma motivação tanto quanto incomum, né? Não, a partir de Fabão, eu não acho incomum, não, eu acho muito comum. Eu também passei muito tempo na minha infância correndo dos mais velhos, e aí entrei no jiu-jitsu. Então isso é muito comum o cara entrar por causa de bullying ou porque na verdade o cara não é frouxo, mas quando ele é malandro, esperto, ele vê que ele não tem condições, né? Então ele entra na luta justamente para ter condições de fazer o enfrentamento. Então, eu entrei no jiu-jitsu igualzinho o Valdemar Santana. Não corri de ninguém. Não, dei minhas corridinhas também. O Valdemar foi no caminho e acabou virando esse grande ídolo, né, do esporte, do Vale Tudo no Brasil e no mundo. Né? Não tem dúvida, exatamente. Bom, a partir disso daí, o Valdemar, bem jovem ainda, ele procurou o Clube de Natação de Regatas lá de São Salvador, e onde tinha a luta livre na época, né, que era o que a gente chama de wrestling hoje, né, com um professor chamado José Arapiraca. Então, ao contrário do que a maioria pensa, o Valdemar Santana já treinava lá em Salvador, né, antes de vir para o Rio de Janeiro. Além, é claro, grande parte dos jovens, né, de Salvador treinava capoeira também. O Valdemar já tinha tido algum contato com a capoeira. Foi então que ele acabou vindo para o Rio de Janeiro, né, em busca de uma condição social melhor, né, de procurar emprego, enfim, isso era muito comum na década de 50, né? Até hoje. Até hoje, exatamente, esse fenômeno brasileiro da migração, né, do pessoal da região Nordeste para o Sudeste é muito comum, né? Isso ainda acontece, e foi justamente que foi aí que o Valdemar acabou vindo para o Rio de Janeiro, chegando ao Rio de Janeiro, né? E, enfim, ele tinha uma profissão de marmorista, e ele já conhecia, então, a família Gracie, já tinha ouvido falar, conhecia a fama, e quando ele teve contato com o Hélio Gracie, ele foi muito famoso também, muitos alunos do Hélio Gracie, João Alberto Barreto, Armando Vridt, muitos alunos do Hélio Gracie falam desse dom, entre aspas, que o Hélio Gracie tinha, de reconhecer um lutador, mesmo que ele, né, mesmo olhando assim, ele olhava as pessoas, via aquele físico privilegiado, via ali a movimentação do cara, e, obviamente, quando o Hélio Gracie viu o Valdemar Santana, ele falou que ele percebeu que o Valdemar tinha um grande futuro. O Valdemar, então, passou a treinar na Academia Gracie, né, numa época onde tinha um grande time de ponta lá. Nessa época, treinavam lá na Academia Gracie o Jorge Medi, né, o sensei Jorge Medi, que depois acabou indo para o judô, Armando Vridt, João Alberto Barreto, o próprio Robson Gracie, enfim, o Carson, obviamente, enfim, toda essa geração de ouro, né, da Academia Gracie treinava no mesmo período em que o Valdemar Santana começou
a treinar lá na Academia Gracie na década ele trocava o treinamento pelo trabalho. Parece que ele trabalhou como roupeiro lá na academia, né? Exatamente. O Valdemar, ele não tinha condições de pagar a mensalidade da Academia Gracie. Como a gente sabe, essa época, a Academia Gracie era uma academia altamente elitizada, cobrava uma mensalidade muito cara, e o Valdemar não tinha condições de pagar, e para pagar o treinamento dele, ele trabalhava lá dentro da academia, com essa parte de roupas, enfim, de limpeza, e principalmente, isso aí pouca gente fala, um dos motivos pelo qual o Valdemar trabalhou tanto tempo na Academia Gracie, além de prestar o serviço dele, é que ele servia de sparring, né? Ele era um bom treino para os lutadores que já estavam na academia, por exemplo, o próprio Carson Gracie, João Alberto Barreto, todos eles tinham no Valdemar um adversário muito duro, que ajudou muito eles a elevar o nível, né, do jiu-jitsu que eles já tinham, entendeu? Então, foi realmente uma época onde, em pouquíssimo tempo, o Valdemar Santana, ele teve uma evolução muito grande dentro do jiu-jitsu, quer dizer, ele já tinha esse passado, né, nas lutas de luta livre, um pouco de capoeira, e ali dentro, quer dizer, praticamente o dia todo dentro da academia, em contato com os grandes lutadores que tinham nessa época, a evolução dele foi muito rápida. Não, a evolução de todo mundo, né, foi bom, né, foi uma recíproca, né, foi uma troca. E o Valdemar Santana tinha um porte atlético, era um cara bem fisicamente atlético, mas ele me parece que não era muito alto e nem era muito pesado. Quais eram as medidas aí dele? O Valdemar Santana, no auge da forma física, né, por volta de 25 anos, de 25 a 30 anos era o auge, né, da forma. Com 25 anos, o Valdemar Santana tinha 1,72 m e pesava 77 quilos e 800 gramas. Resumindo, 78 quilos, né? E ele Fábio, sempre... Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a treinar jiu-jitsu no final de 70. E eu me lembro bem, né, você deve ser bem mais novo do que eu, que antigamente, em 1970, dificilmente você via um cara de 100 quilos. Então, o cara de 77, 78 quilos, que é quase 80, era como se fosse um cara de 100 quilos hoje, né? Um cara de 80 quilos, em 1970, né, o porte físico do brasileiro, dificilmente você encontrava um cara de 100 quilos, como tinha o Zulu, depois veio o Zulu, tinha uns caras aqui no Rio de Janeiro, que lá para 1980 e pouco, começaram a pintar os primeiros caras altos, os fortes, tinha muito no Remo, o pessoal do Remo, um ou outro tinha 90, 90 e poucos quilos, mas era difícil encontrar um brasileiro com 100 ou mais de 100 quilos. Então, naquela época, o Valdemar Santana, além de ter um porte atlético exemplar, né, um cara de uma genética muito boa, os 78 quilos era super pesado. Inclusive, na família Gracie, ninguém tinha esse peso. Só depois, o Carson parece que tinha mais ou menos esse peso também, 78 quilos, e o Rickson depois chegou a pesar 82, 83, 84 quilos, numa época também. Mas foi que, inclusive, foi até o mais pesado deles todos. Então, 78 quilos hoje, muita gente pode achar que é um peso leve, mas, na verdade, naquela época, era um peso equivalente a 98 quilos, mais ou menos. Ô Malibu, isso aí que você falou é verdade. O que acontece? É muito importante que a gente sabe que tem muitas informações na internet, mas ninguém sabe de onde. Esse dado que eu estou passando é de uma revista Cruzeiro, de 1956, que fala sobre a pesagem da segunda luta do Valdemar com o Carson Gracie. Então, ou seja, os dois estavam praticamente no começo ali do auge, né? Eles estavam, o Valdemar com 25, 26 anos, enfim. No mesmo dia que o Valdemar pesou 77 quilos e 800 gramas, o Carson Gracie pesou 76 quilos e meio. Né? Então, os dois eram muito próximos de peso. Como você falou, nessa época, para vocês terem uma ideia, algumas categorias de boxe, até de jiu-jitsu, o peso pesado era considerado acima de 80 quilos. Quer dizer, o cara de 80 quilos para cima já era peso pesado. Né? Então, tanto o Valdemar com 77, ele já estava ali, vamos dizer assim, hoje seria um meio pesado, vamos dizer assim. Só que com a diferença que o seguinte, o Valdemar, ele tinha, a gente tem várias fotos depois que eu vou mandar aí, a gente pode perceber que o Valdemar praticamente não tinha gordura no corpo, né? Era massa magra, quer dizer, 78 quilos de puro músculo, né? Agora, uma coisa, só para falar um pouquinho mais do Valdemar,
muita gente fala, né, da luta mais famosa da carreira dele, que foi justamente a luta com o mestre dele, o Hélio Gracie. Realmente, o começo desse desentendimento aconteceu quando o Waldemar recebeu uma proposta para lutar com o René Bastos no Palácio do Alumínio. E era uma luta, tanto o René Bastos quanto o Palácio do Alumínio. O René Bastos já havia feito algumas lutas combinadas, e o Palácio do Alumínio era um local que costumeiramente eram feitas lutas combinadas. Obviamente, deixa eu falar, Fabão, a história que eu ouvi foi que era que o Hélio não quis que ele fizesse uma luta de marmelada, porque os Gracies não gostavam desse... Porque como ele era aluno dos Gracies, como é que ele ia fazer uma luta de marmelada? E, de repente, com certeza, ele deveria estar precisando de dinheiro, e foi fazer essa luta contra a ideia e a ideia do mestre Hélio Gracie. Aí acabaram, né, marcando essa luta aí, que o Hélio já com 42 anos, ele com 20 e poucos anos. Então foi mais ou menos essa história, né, Fábio? Exatamente, Malibu. A única coisa que fica assim, é muito difícil a gente comprovar hoje, que no Palácio do Alumínio, realmente, isso é um fato. Todos os lutadores que faziam essa parte de luta combinada, eles tinham no Palácio do Alumínio ali o principal local de executar as lutas. Isso é um fato, tá? Não, só que, eventualmente, raramente, tinham algumas lutas ali para valer, né? Só que naquela época era muito difícil você identificar qual era a luta que era, né? Enfim, essa própria luta do René Bastos, que o Waldemar foi convidado a fazer, na época, o Waldemar Santana alega que a luta não seria marmelada, seria uma luta real. Né? Mas o local não era um local de confiança, né? Quer dizer, já tinha tradição de ser um lugar de marmelada. Foi por isso que, com certeza, o mestre Hélio não foi a favor dessa luta. Se fosse uma luta num local respeitoso, assim, com fama de que não fosse um octógono hoje, porra, a gente sabe que hoje não tem marmelada, né? No UFC, por exemplo, todo mundo sabe. No UFC, no Bellator, em todos esses eventos não tem. Só quem não conhece o leigo acha às vezes que tem, mas não tem. Não tem marmelada, né? O bacana do Vale Tudo e o bacana do MMA hoje são lutas de verdade. São até muito agressivas, mas são lutas de verdade. Então, acho que essa foi a causa, né? O desrespeito do Waldemar em relação à ideia do mestre, né? Que era o mestre dele. Eu acho que causou isso. Eu soube também que não queriam muito que o Hélio lutasse, o Hélio já estava mais velho, mas o Hélio fez questão, achou até que era uma luta fácil. Eu acho que foi até uma história que você me contou com o Carlos Gracie. Não foi mais ou menos isso, Fábio? Exatamente. O que acontece é o seguinte, Malibu. Como você bem disse, existia essa dúvida, né? Se a luta seria combinada ou não. Mas, em contrapartida, é muito difícil a gente se colocar, fazer algum julgamento, até pelo seguinte. Não é impossível que a luta tenha sido real, tá? Não é impossível. E outra coisa, a gente não sabe qual era a necessidade financeira do Waldemar. O Waldemar Santana, obviamente, já era uma pessoa que já treinava há algum tempo, que já tinha um conhecimento, então eu acredito que, por depoimentos que a gente tem de pessoas contemporâneas, né, e que conhecem um pouco a história, que viveram a história na época, o Waldemar tinha ali uma necessidade muito grande de melhorar o seu ganho financeiro, né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente julgar se a luta foi verdade ou não, se ele realmente precisava. Então, no meio desse turbilhão, aconteceu realmente o desentendimento entre Hélio Gracie e Waldemar Santana. Logo depois, o Waldemar ele acabou tendo o apoio de uma pessoa que foi fundamental na carreira dele, que foi o Carlos Renato, que era um repórter, né, que, inclusive, ele era um simpatizante da família Gracie, mas que nesse acontecimento ele acabou tomando partido do Waldemar e passou, então, a orientar o Waldemar, a atuar como empresário do Waldemar. E, através dessa influência que o Waldemar teve do Carlos Renato, o Waldemar acabou fazendo o desafio para o Hélio Gracie. Essa luta aconteceu em 24 de maio de 1955. Aí, agora, um dado muito importante também, que existem muitas controvérsias na internet, mas o dado que a gente tem documentos que mostram isso, é que o Waldemar, nessa época, tinha 25 anos e o Hélio Gracie tinha 41 anos. E o peso do Waldemar, como eu falei, girava em torno dos 77 quilos e o Hélio Gracie com aproximadamente 67 quilos, né? Então, realmente, era uma diferença de idade, né, e de peso, né?
Só que está muito longe de alguns exageros que eu tenho visto aí, o que não tira o mérito... Quantas horas foram de luta? Foram 3 horas e 45 minutos, né, da hora que o cronômetro começou até a hora que o cronômetro foi parado. Obviamente que tiveram aí alguns momentos de interrupção, né, mas foi realmente... Não existem registros de uma luta tão longa na história da humanidade. Quer dizer, e além de tudo, foi uma luta de vale tudo, né? Os dois estavam de kimono, eles entraram de kimono, lutaram de kimono, mas era uma luta do autêntico vale tudo. Inclusive, apesar da luta ter 3 horas e 45, obviamente que eles não ficaram se movimentando o tempo inteiro. A maior parte do tempo, o Hélio Gracie ficou fazendo guarda com o Waldemar em cima dele, só que nesse meio tempo, obviamente, o Waldemar acertava socos, cabeçadas, e o Hélio Gracie idem, revidava, e foi uma luta violentíssima. A gente tem algumas fotos, tanto do Hélio Gracie quanto do Waldemar, depois da luta. É um negócio impressionante, né? 3 horas e 45 minutos depois, o que aconteceu no final foi que o Waldemar acabou levantando o Hélio Gracie numa espécie de cataguruma, arremessou o Hélio Gracie no chão e, na sequência, já chutou o rosto do Hélio Gracie, né? Então, isso aí, obviamente, acabou levando o Hélio Gracie ao nocaute, e o juiz sabiamente né, deu a luta por terminada e a vitória do Waldemar Santana, né? Foi uma luta realmente independente do resultado, Malibu. Todo mundo que pratica artes marciais tem uma noção de luta, sabe o que é você lutar 3 horas e 40, mesmo que seja uma luta lenta e monótona. 10 minutos já é tempo demais. Mas depois tem uma luta, aí o Carson Gracie acabou lutando com ele, né? É muito tempo. Realmente, assim, eu acho que o Hélio Gracie, né, o mestre Hélio Gracie e o grande Waldemar Santana, eles são 2 lutadores que, independente do resultado que foi essa luta, eles merecem, assim, todo o nosso respeito. Não é para qualquer um o cara aguentar 3 horas e 45. Malibu, você já fez luta aí com mais de 10 minutos, você sabe do que eu estou falando. Não, com certeza. Eu queria que você falasse o que aconteceu depois dessa luta do Hélio Gracie. O Carson lutou, parece que o Carson lutou com ele 2 vezes, né? Empatou uma e a outra. É isso ou não? Não. Na verdade, no mesmo momento que termina a luta, né? O pessoal invade o ringue ali, tem aquela confusão, enfim, o Hélio Gracie está bastante machucado, e na mesma hora o Carson Gracie já se apresenta e faz o desafio para a revanche, né? E, obviamente, essa revanche aconteceu, só que eles lutaram um total aqui de 6 vezes, Malibu. Eu até fiz aqui uma colinha aqui para não esquecer. Então, essa luta primeira do Hélio com o Waldemar foi, aí, como eu te falei, em 55, né? Ela aconteceu em 24 de maio de 55, e a primeira revanche com o Carson foi em 8 de outubro de 55, foi uma luta de jiu-jitsu, tá? E terminou empatada. Nesse dia, inclusive, o Carson pesou 74 quilos e o Waldemar 76.800, tá? A luta terminou empatada, tá? Eles lutaram novamente em 21 de julho de 56, e aí sim foi eles chamavam na época de luta livre americana, né? Até porque o Vale Tudo estava com restrições, então eles criaram uma modalidade onde valia aquela escala, né? Valia tapa, tal, só não valia soco de mão fechada. Eles lutaram, e aí sim, nessa luta de luta livre americana, né? Ou Vale Tudo, enfim, usa o nome que quiser, o Carson ganhou, né? Na sequência, teve mais uma luta, quer dizer, tivemos uma luta em 55, 56, aí tivemos uma luta em 27 de julho de 57, também uma luta, luta livre americana, que terminou empatada, né? Depois disso daí, nós tivemos mais uma luta em 59, também terminado empate. Tivemos uma luta em 65, que inclusive foi em Salvador,
terminou empatada, em 60, tá, que foi em Salvador. Uma luta foi agendada em 65, foi cancelada, e uma última luta, inclusive foi a luta de aposentadoria do Carson, né? 18/12/1970, que aí acabou com a vitória do Carson Gracie. Então, só fazendo um retrospecto, foram 6 lutas, foram 2 vitórias do Carson Gracie, né? E 4 empates. Então, os dois, eles vieram se enfrentar várias vezes depois. Ô, Fábio, então ficou bonita essa história do Valdemar hoje, hein? Espero que essa rapaziada tenha gostado da história do Valdemar Santana, esse grande casca-grossa, lutou com o Hélio Gracie 3 horas e pouco. Espera só um pouquinho, eu queria só fazer mais uma observação. Vai. O Valdemar, ele teve também irmãos que lutaram, tá? Ele teve um irmão chamado Neivaldo, que ele acabou vindo da Bahia depois, não gostava de luta, acabou treinando luta também, tá? Eles abriram uma academia, existe até hoje a academia do Neivaldo Santana no centro do Rio de Janeiro, o Neivaldo ensina judô, perdão, o irmão do Valdemar era o Valdo Santana, né? Pai do Neivaldo. O Valdo Santana teve aqui, veio para o Rio de Janeiro, aprendeu a lutar com o Valdemar, inclusive o Valdo Santana fez uma luta com o Robson Gracie, né? O Robson até conta uma história muito curiosa, o Malibu, que eles lutaram, o Robson fala que estava um pouco abaixo do peso, o Valdo estava muito bem preparado, e no começo da luta, o Robson Gracie deu um soco no dente arranca os dentes da frente do Valdo, só que o Robson cansou, e aí no final da luta, o Valdo acerta um golpe aqui no maxilar do Robson Gracie e arranca o siso do Robson Gracie. Robson Gracie, né, tem aquela personalidade peculiar. Ele falou que, para não dar o gostinho para o pessoal dos Santanas, ele engoliu o dente do siso só para não cuspir o dente. Quer dizer, a família do Valdemar, então, junto com o Valdo, o filho dele, o Neivaldo, e o sobrinho dele, o Maneco Santana, também deram prosseguimento. Hoje, quem quiser conhecer aí o legado da família Santana, tem lá no centro do Rio de Janeiro, a Academia do Neivaldo Santana, que ensina judô. Boa, Fabão. Então fica a história aí da história do Valdemar, do irmão, do sobrinho, as lutas, até Robson Gracie sentou nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para a gente continuar passando essas histórias para você. Agradecer o Fabão e até a próxima. Obrigado, Fábio. Os.